Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o portal de estudos de Química, dentro da disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, na parte 13, nós vamos continuar as regras de integração, mas especificamente nessa videoaula nós vamos tratar das integrais trigonométricas. Lembrando a todos que na parte 6, nas videoaulas anteriores, já foi apresentado para você a videoaula referente às derivadas trigonométricas e das quais eu preciso desses conhecimentos para aplicar na aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação às derivadas trigonométricas, eu peço a todos a gentileza de assistirem a parte de número 6 nas videoaulas anteriores, ok? É só você consultar a playlist. Então vamos iniciar as regras de integração, levando em consideração as integrais trigonométricas. Primeiramente, lembrando a trigonometria do triângulo retângulo, com alguns conceitos básicos essenciais para essa aula, como seno de x, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente do ângulo x aqui dessa figura é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e aqui isolando o cateto oposto e isolando o cateto adjacente nessas duas equações, eu tenho que o cateto oposto é o seno de x vezes a hipotenusa e o cateto adjacente é o cosseno de x vezes a hipotenusa, de modo que a tangente do ângulo x é seno de x sobre cosseno de x. Também é importante lembrarmos que a cotangente é definida como sendo 1 sobre a tangente, o inverso de seno de x sobre cosseno de x, portanto fica cosseno de x sobre seno de x. A secante ela é definida como 1 sobre o cosseno de x, o inverso do cosseno, que é a secante. Secante é 1 sobre o cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno, o inverso do seno. Ok? Muito bem. Agora é importante também revisarmos daquela videoaula da parte 6, algumas relações trigonométricas que também serão utilizadas na aula de hoje, nas integrais referente às funções trigonométricas, que aqui nós temos a relação fundamental trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Outra relação trigonométrica importante é que secante ao quadrado de x é tangente ao quadrado de x mais 1. E cossecante ao quadrado de x é 1 mais cotangente ao quadrado de x. Essas relações serão utilizadas na resolução dos exercícios da aula de hoje. Eu estou apenas fazendo aqui a apresentação, mas lembrando a todos que na parte 6 as mesmas foram demonstradas, ok? E aqui, por fim, nós chegamos nessa primeira parte dessa revisão da videoaula de número 6, das derivadas trigonométricas, levando em consideração o círculo trigonométrico, seno de x menos seno de x, cosseno de x menos cosseno de x. Muito bem. E nós já tivemos a oportunidade de apresentar para vocês que a função seno de x, a sua derivada dá o cosseno de x, e se nós pegarmos a função cosseno de x e derivar a mesma, nós teremos como resultado menos seno de x. Derivando a função menos seno de x como resultado, nós teremos menos cosseno de x. E também fazendo a derivada do menos cosseno de x, nós teremos o resultado que é o seno de x. Essas funções seno e cosseno e as suas respectivas derivadas, eu gostaria de também aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês as derivadas que foram mostradas na parte de número 6, cujas derivadas serão utilizadas nessa aula. Confira. Muito bem, aqui estão as outras funções trigonométricas cujas derivadas
foi o escopo da aula da parte 6. Nós demonstramos para vocês que a derivada da tangente de x era secante ao quadrado de x, a derivada da função cotangente de x era menos cossecante ao quadrado de x, a derivada da função secante de x era igual a tangente de x vezes secante de x, e também foi demonstrado que a derivada da função cossecante de x era menos cotangente de x vezes cossecante de x. Como o assunto dessa videoaula foi exatamente a resolução dessas derivadas, eu vou fazer uso desses resultados nessa aula dentro de alguns instantes, tá bom? Ok, então, feito essas revisões referentes a esses conceitos já aplicados nas aulas anteriores, então nós já vamos dar início nesse momento ao estudo das integrais trigonométricas, começando aqui pelo círculo trigonométrico. Notem que há poucos instantes acabamos de rever as derivadas trigonométricas de função seno de x, cosseno de x, né? E notem que nesse círculo trigonométrico, no sentido horário, a função seno de x, a sua derivada dava cosseno de x, a função cosseno de x derivando dava menos seno de x, e assim sucessivamente. Agora nós vamos estudar as integrais referentes às funções seno de x, cosseno de x. E observem um detalhe importante que caracteriza essas funções seno e cosseno nas suas integrais, que é exatamente o contrário aqui da derivada. Se no sentido horário do círculo trigonométrico eu tinha a derivada correspondente, consequentemente aqui nós temos o sentido anti-horário. E se nós pegarmos então a função cosseno de x e integrarmos a mesma, então qual é o resultado da integral da função cosseno de x? Resultado seno de x. Se nós pegarmos a função seno de x e integrarmos a mesma, qual vai ser o resultado da integral da função seno de x? O resultado é menos cosseno de x. E se agora nós pegarmos a função menos cosseno de x e integrarmos a mesma, qual será o resultado obtido? Aqui está o resultado da integral da função menos cosseno de x, vai ser menos seno de x, né? E por fim, se nós pegarmos a integral da função menos seno de x, como resultado nós teremos a função cosseno de x, ok? Observem então, senhores e senhoritas, que a integral do círculo trigonométrico corresponde ao sentido anti-horário no que se referia às derivadas do círculo trigonométrico da função seno de x, cosseno de x, certo? Mais uma vez, quando eu pegava a função seno de x, derivava, dava cosseno, pegava a função cosseno e derivava, dava menos seno de x, a integral trigonométrica é o contrário. Se eu pegar a função cosseno de x e integrar a mesma, nós teremos seno de x. Integrando seno de x, teremos menos cosseno de x, e assim sucessivamente. Eu vou formalizar essa explicação aqui ao lado, colocando os resultados obtidos dessas integrais. Confira como fica a materialização disso que eu estou acabando de falar. Formalizando então, aqui está aquilo que eu acabei de mencionar, né? A integral da função cosseno de x dx vai ser seno de x, e como trata-se de uma integral indefinida, eu devo acrescentar a constante de integração, né? Mais a constante. A integral de seno de x vai ser o resultado menos cosseno de x mais constante de integração. A integral de menos cosseno de x dx vai ser menos seno de x mais constante de integração. E por fim, a integral de menos seno de x dx vai ser cosseno de x mais a constante de integração. Bom,
Aqui nós temos resultados que são obtidos diretamente do círculo trigonométrico, mas poderemos nos deparar com funções trigonométricas que são, digamos, mais complexas e cujo resultado não será obtido diretamente através do círculo trigonométrico. E nesse caso nós deveremos fazer uso de alguns recursos que nos permitirão resolver a integral, usando alguns conceitos e algumas regras de integração, como integração por partes, ou integração através de substituição de variáveis, etc. Vamos então começar aqui resolvendo a integral da secante de x dx. Como eu devo fazer isso? Bom, o procedimento aqui, nesse caso, é uma das situações que poderá ser utilizado, é utilizar o seguinte artifício. Você vai multiplicar o numerador e o denominador por secante de x mais tangente de x. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por secante de x mais tangente de x, e olha só o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, observem. Ficou exatamente assim, então, né? Secante de x, que é a função original, multiplicado o numerador por secante de x mais tangente de x, e o denominador também por secante de x mais tangente de x. E agora, como eu vou resolver isso? Agora eu vou fazer uma integral utilizando a substituição por variáveis. Eu vou chamar de u esse termo aqui, ó, o secante de x mais tangente de x. Então eu vou escrever a função u será secante de x mais tangente de x. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer simplesmente o seguinte: eu vou derivar u, derivar secante de x e derivar tangente de x. Tá? Então a derivada de u vai ser du. Certo? Muito bem. E qual que vai ser a derivada da secante de x e da tangente de x? Bom, vamos rever aqui novamente, né, dentro de alguns instantes atrás, dentro desses parâmetros de revisão que acabamos de apresentar para vocês, eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está, ó, a função secante de x, a sua derivada é igual a tangente de x vezes secante de x, enquanto a derivada da função tangente de x vai ser igual a secante ao quadrado de x, certo? Então eu vou, agora que eu já tenho conhecimento dos valores dessas derivadas, agora eu vou substituir as mesmas aqui na minha integral. Observem só como que fica a resolução. Confira. Pronto, aqui está, senhores e senhoritas. Eu peguei a secante de x, cuja derivada está aqui, tangente de x vezes secante de x, e derivei a função tangente de x é igual a secante ao quadrado de x dx, né? Muito bom. Agora, eu tenho aqui, esse dx aqui é desnecessário. Eu não preciso colocar o dx. Eu já quero colocar diretamente, eu quero colocar só mesmo o resultado da derivada, tá bom? O dx é desnecessário. Deixa eu só fazer aqui a devida alteração. Pronto. Agora o que eu faço? Eu tenho aqui o termo secante de x, que vai ser colocado esse termo em evidência. Então ficaremos assim, colocando a secante de x em evidência. E agora vamos fazer aqui essa operação, né? Tangente de x vezes secante de x dividido por secante de x sobra tangente de x, mais secante ao quadrado de x dividido por secante de x resta secante de x. Secante de x, certo? Bom, agora sim eu vou colocar o dx aqui separado, tá? Eu coloquei junto aqui, mas eu vou colocar separado mesmo.
já que eu derivei as duas funções e esse é o resultado da derivada das duas funções. Observem que interessante. Olha o que aconteceu ao utilizarmos esse recurso. Secante de x em evidência, que multiplica tangente de x vezes secante de x, é exatamente o termo do numerador da minha integral, certo? E o denominador secante de x mais tangente de x é o que eu chamei de u. Muito bem, então vamos substituir. Olha o que aconteceu. O termo secante de x, que multiplica secante de x mais tangente de x dx, vai ser o meu du, certo? E isso, por sua vez, será dividido por secante de x mais tangente de x, que é o meu u. Sendo assim, essa já é uma integral que já foi utilizado por diversas oportunidades nas aulas anteriores, cujo resultado de du sobre u é ln do módulo de u, mais a constante de integração, é claro, né? Mas, agora que eu já tenho o resultado obtido, eu vou e substituo no lugar do u a função original, que é secante de x mais tangente de x. Então, eu vou aqui agora fazer essa substituição e colocar no lugar de u a função secante de x mais tangente de x. Muito bem. E observem, é claro que você deve estar se perguntando, poxa, mas esse recurso de multiplicar o numerador e o denominador por secante de x vezes tangente de x, isso não é óbvio no meu entendimento obter esse conhecimento. Sim, é claro, concordo com você plenamente, mas isso se obtém através da prática contínua, através da resolução de integrais, certo? Então, a finalidade dessa aula, qual é? Não é o aprofundamento do tema, absolutamente. Aqui, a finalidade dessas videoaulas é apenas fazer com que vocês tenham a oportunidade de ter uma visão diferente da resolução das integrais de um módulo mais simplificado, ok? Vamos continuar agora. Confira o meu segundo exemplo da integral trigonométrica que nós vamos resolver agora. No meu segundo exemplo, vamos resolver a integral de secante ao quadrado de x dx. Bom, agora o procedimento difere do caso anterior, né? Nós vamos primeiro utilizar a outra definição de secante ao quadrado de x, que vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno de x, secante ao quadrado de x vai ser cosseno ao quadrado de x dx. Pronto, então, primeiramente, eu acabei de fazer colocar a outra definição de secante ao quadrado de x, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Notem que nesse numerador, esse número 1, ele poderá ser substituído pela relação fundamental trigonométrica, aquela que acabamos de revisar há poucos instantes atrás, cuja definição é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É o que eu fiz aqui, eu substituí 1 pela relação fundamental trigonométrica, e isso, por sua vez, é dividido por cosseno ao quadrado de x dx. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir isso daqui em duas frações parciais, certo? A primeira fração parcial, nós vamos escrever aqui seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, e a outra integral trigonométrica, eu vou colocar cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Olha como que vai ficar, confira. Ficou assim, né? Eu desmembrei aqui essa integral em duas frações, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dx, e a outra que está
cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Só que esse cosseno ao quadrado de x dx aqui, isso é exatamente igual a 1. Agora eu vou pegar essa integral aqui à sua direita, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dx, e vou escrevê-la de uma outra maneira. Eu posso escrever isso daqui também da seguinte forma. Eu posso fazer assim, ó, seno de x, vou colocar aqui primeiro a integral, tá? De seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x dx. Aqui está. E esse seno ao quadrado eu desmembrei em seno de x dx. Aqui está o desmembramento. Seno ao quadrado é seno de x vezes seno de x dx. O dx aqui que é proveniente dessa função que eu vou integrar. Mais, aí restou o quê? A integral de 1 dx, cujo resultado vai ser x. Mais a constante de integração, né? Mais a constante de integração. Bom, essa integral integral de 1 dx eu já resolvi aqui, x mais a constante de integração. E agora eu vou resolver essa integral aqui, ó. Vamos fazer essa integral aqui separadamente, e da forma como eu posso resolvê-la, nós vamos fazer isso aqui embaixo. Confira agora a resolução dessa integral aqui em destaque em cor azul. Bom, aqui está a integral de seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, que por sua vez desmembrada ficou assim, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Como que eu vou fazer isso agora? Agora eu vou usar o seguinte critério. Eu vou agora fazer a substituição utilizando as regras de integração aplicadas nas aulas anteriores. E das aulas anteriores, uma das regras de integração que foi utilizado é aquela integração por partes, a integração do u e do dv. Vocês se recordam? Muito bem, aqui eu vou chamar o seno de x dx, que é a integral, a função mais simples de u, e essa mais complexa, que é o seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x, eu vou chamar de dv, certo? Bom, agora que eu já escolhi o u e o dv, a regra de integração por partes, u vezes dv vai ser u vezes v menos a integral de v du. Mas quem é o v e quem é o du? Bom, eu inicialmente acabei de descobrir quem que é o u e quem é o dv. Então eu vou escrever aqui embaixo para vocês que o u eu chamei de seno de x dx. E aqui eu chamei o dv de seno de x sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. O dv é igual a seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Qualquer dúvida que vocês porventura tenham com relação à integração por partes, peço a gentileza que vocês assistam das videoaulas anteriores, aquela que está se referindo à integração por partes, tá bom? Que está disponível nas videoaulas anteriores. Agora, o procedimento é fazermos o seguinte. Primeiramente, eu vou pegar o u e vou derivar o u. E depois eu vou pegar e integrar o dv. Eu vou derivar a função u e integrar o dv. Certo?
Bom, primeiramente, a derivada do seno, isso já é do nosso conhecimento, né? A derivada de u é du e a derivada do seno é igual a cosseno de x. Muito bem, então eu já tenho aqui a derivada do u, que é cosseno de x. Agora nós vamos aqui do lado direito trabalharmos com esta integral. Esta integral, ela requer uma atenção também especial, né? É uma integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. E como que eu deverei fazer esse procedimento? Aqui eu vou ter que fazer uma outra substituição de funções, né? Eu vou chamar, por exemplo, eu já usei o u ali em cima, né? Então eu vou chamar de u barra. Eu vou chamar de u barra o cosseno de x. Então acompanhe o raciocínio. Eu vou chamar u barra de cosseno de x e agora eu vou derivar o u barra, que vai ser du barra. E agora eu vou derivar cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x dx. Vamos escrever aqui, ó, menos seno de x dx. Desculpe aí, está um pouco lento aqui esse programa. Mas, então, vamos lá. Agora eu vou pegar esse sinal aqui, porque aqui eu tenho o seno de x. Deixa eu até acrescentar aqui o meu dx, né? Acrescentando aqui o meu dx. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, observe que eu tenho o seno de x dx, mas eu não tenho esse menos aqui, né? Então eu vou pegar esse menos e vou multiplicar aqui toda esta igualdade por menos 1. Multiplicando toda essa igualdade por menos 1, então nós teremos menos derivada de u barra, menos 1 vezes menos seno de x, aí nós teremos seno de x dx. Pronto, aqui está. Perfeito. Partindo então desse pressuposto, onde eu chamei o cosseno de x de u barra e derivei ele, agora nós vamos fazer essa integral através da substituição das variáveis. Então, a derivada, a integral de seno de x dx, na verdade, é menos du. Então, vamos colocar menos du barra. Isso será, por sua vez, dividido por cosseno ao quadrado de x, mas eu chamei cosseno de x de u barra. E como trata-se de cosseno elevado ao quadrado, então vai ser u barra elevado a 2. Essa integral agora ela ficou mais simples a sua resolução. Primeiro eu vou tirar esse sinal de menos aqui do integrando, e este, por sua vez, multiplica a integral. E esse u barra elevado a 2, eu vou passar o mesmo do denominador para o numerador. Então, o expoente aqui no numerador vai ficar negativo, vezes du barra. Agora, vamos aplicar o conceito da integral, tá? Que é exatamente u barra elevado a menos 2 mais 1 no expoente do u barra, dividido por menos 2 mais 1. Muito bem. Agora vamos resolver isso daqui. Esse menos já estava presente dentro do integrando, que eu passei multiplicando a integral, e aqui é menos 2 com mais 1 dá menos 1. Menos com menos 1 vai dar positivo mais 1. Então fica u barra menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1, mais a constante de integração, que depois eu coloco no final, né? Ok, então vamos lá. Esse menos 1 corresponderá a 1 dividido por u barra.
mais a constante de integração. Como isso já é o resultado dessa equação, logo eu vou pegar e substituir agora, no lugar do u barra, a função original, que é cosseno de x. Então aqui está, cosseno de x mais a constante de integração. Ok, isso aqui é o resultado dessa integral. Então a integral de dv vai ser v. E a integral de seno de x sobre cosseno quadrado de x dx, isso vai ser igual a 1 sobre cosseno de x mais a constante de integração. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa constante de integração no final, onde eu vou agrupar todas as constantes de integração. Eu não vou colocá-la aqui especificamente, mas depois eu vou agrupar todas as constantes de integração, ok? Bom, aqui eu acabei de obter o u, acabei de obter o meu dv, não é? E agora nós vamos aqui fazer a substituição. Eu já tenho o u, o dv, já sei quem é o u, quem é o v. A definição da integral por partes vai ser u vezes dv é igual a u vezes v. U vezes v. Quem é o u? O u é o seno de x. Eu vou até tirar esse dx aqui, já que eu já coloquei o mesmo aqui no meu dv. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse dx que aqui se encontra, eu vou separá-lo aqui, porque senão ele poderá causar confusões, né? Eu vou separar aqui, ó. Esse meu seno de x aqui especificamente vai ser constituído do meu u. E esse dx aqui faz parte do seno de x sobre cosseno ao quadrado de x que eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Agora vai. U vezes v. Aqui está o u. O u é o seno de x. Então, seno de x é o meu u. Multiplicado pelo v. Aqui está o meu v. Foi obtido através dessa integral que acabamos de resolver e cujo resultado é 1 dividido por cosseno de x. Tá? Esse é o u e esse é o v. Menos a integral de v vezes du. Aqui está o meu v novamente. Vou escrever aqui. O meu v é 1 sobre o cosseno de x. Esse aqui é o v. 1 sobre o cosseno de x. E o du. Aqui está o du, pessoal. Cosseno de x. O cosseno de x, dx, né? Agora eu vou colocar o dx aqui no seu lugar correto. Que eu derivei u, deu du. Derivei seno de x, deu cosseno de x dx. Aqui está, então. Cosseno de x dx. As coisas agora ficaram, digamos, mais simples. Não é? Ficaram mais simples. Sim, com certeza. Porque primeiro eu estou observando que cosseno de x dividido por cosseno de x, isso é igual a 1. E aqui nós temos um produto do seno de x vezes o cosseno de x. Só que seno sobre cosseno, isso é igual a tangente. Então, vou escrever aqui, ó, seno sobre cosseno é a definição de tangente de x menos a integral de 1 dx. A integral de 1 dx é x. Opa, faltou o x aqui. Pronto, aqui está. Então, o resultado dessa integral, que estava inicialmente em destaque aqui na cor azul, a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx,
Finalmente, aqui está o seu resultado. O resultado dessa integral vai ser tangente de x menos a integral de 1 dx é x, mais a constante de integração, evidentemente, né? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse é o resultado da integral que está em destaque aqui acima, certo? E agora, para finalizar esse exercício, eu vou substituir esse resultado e finalizar a equação anterior, né? A equação anterior está aqui em destaque em azul, cujo resultado é tangente de x menos x mais o x que nós já tínhamos anteriormente, mais a constante de integração da primeira integral, mais a constante de integração da segunda integral, deu uma constante de integração que eu vou chamar de c. Então aqui é o tangente de x menos x e esse mais x que já se encontrava na equação. Mas acontece que esse mais x com menos x, isso é igual a zero. Sendo assim, aqui está o nosso resultado final. Deu exatamente tangente de x mais a constante de integração. Confira, então, aqui está o resultado final da integral de secante ao quadrado de x dx. Portanto, a integral da secante ao quadrado de x dx, aí está o resultado, deu tangente de x. Muito bom. Recapitulando, essa é uma integral que já foi mais trabalhosa, porque primeiramente eu peguei a secante ao quadrado e coloquei como sendo 1 sobre cosseno ao quadrado de x. No lugar do 1 eu coloquei a relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno de x, desmembrei em duas equações, sendo que cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá 1, e o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Eu também desmembrei esse seno ao quadrado em seno vezes seno e resolvi a parte, essa equação aqui em destaque na cor azul, utilizando a integral por partes. U eu chamei de seno de x e o dv, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Resolvi aqui a derivada de u, resolvi aqui a integral de dv, utilizando a integral por substituição de variáveis. Aí encontrei que a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é 1 sobre o cosseno, e aí usei a definição, né? Integral de u vezes dv é v vezes du, menos a integral de v du. E por fim, acabamos encontrando o resultado dessa integral em destaque, que substituindo, originou a minha resposta final: integral de secante ao quadrado de x, tangente de x. Agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer a integral de tangente de x. E vamos derivar essa tangente para ver qual será o resultado obtido. Bom, essa integral já é mais simples a sua resolução. Primeiro nós deveremos iniciar através da definição da tangente de x, né? E essa definição da tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x, dx, né? Perdão. Agora eu tenho aqui seno de x sobre o cosseno de x dx, e essa integral vai ser muito parecida com o caso que eu acabei de resolver no anterior, né? Eu vou usar a regra de integração
por substituição de variáveis, eu vou chamar de u o denominador cosseno de x. Por que você vai chamar o cosseno de x e não seno de x? Sim, eu vou chamar o cosseno de x de u pelo motivo óbvio, que ao derivar ele eu terei o numerador que é o seno de x. É o que eu vou fazer agora. Então eu vou aqui primeiramente derivar u, a derivada de u vai ser du, e agora eu vou derivar cosseno de x, cujo resultado é menos seno de x dx. Mas acontece que eu não tenho no numerador o menos seno de x, eu tenho seno de x. Não tem problema. Agora eu vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por menos 1. E ao fazer isso, multiplicando du por menos 1, vai ficar menos du. E multiplicando menos seno de x dx por menos 1, ficaremos com seno de x. Seno de x. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora que eu acabei de derivar o u como sendo menos seno de x e multipliquei o primeiro e o segundo membro por menos 1, observe o que aconteceu. Acabamos de obter aqui o seno de x dx, que corresponde ao numerador da minha integral. Perfeito, agora ficou fácil. Então ficou assim, como resultado da substituição de variáveis. O seno de x dx é o meu menos du, enquanto o meu cosseno de x do denominador vai ser o u. Esse menos 1 aqui do integrando, eu passo multiplicando a integral, e aí originou como o resultado du dividido por u. E essa é uma integral que já é do nosso conhecimento, né? Nós já conhecemos isso, já fizemos isso por diversas oportunidades. Como resultado obtido, nós teremos ln do módulo de u mais a constante de integração. Agora que obtemos o resultado final, basta eu agora substituir o u pela função original. E a função original é o cosseno de x. Então vamos escrever aqui, menos ln do cosseno de x. Isso daqui eu posso modificar um pouco mais essa equação, né? De que maneira que você pode modificar um pouco mais isso daqui? Primeiramente eu posso pegar este sinal de menos e passar o mesmo para o expoente aqui do cosseno de x, né? Então vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui, senhores e senhoritas. Então melhorando um pouquinho, aí nós teremos ln do cosseno de x em módulo, né? Elevado a menos 1. Muito bem, esse menos 1 aqui, por sua vez, vai lá para o denominador. Então vou continuar aqui embaixo. Então vai ficar lá no denominador. Então vai ficar assim, ln de 1 sobre o cosseno de x em módulo. Mas isso daqui já é do seu conhecimento, né? Vocês já conhecem isso. Vocês já sabem que a definição de 1 sobre o cosseno, isso é a definição de secante. Exatamente, é a definição de secante. Aqui está, então, o resultado melhorado desse menos ln do módulo do cosseno de x, escrito de uma outra maneira. Eu posso escrever como sendo ln da secante de x mais a constante de integração. Pronto, senhores e senhoritas, aqui está o resultado da integral da tangente de x. É este aí,
originou como esse resultado mais simples a resolução comparado com a anterior, né? Confira. Pronto, aqui está, senhoras e senhoritas, como resultado então da nossa integral da tangente de x, deu ln do módulo da secante de x mais a constante de integração, ok? Muito bom, vamos fazer mais uma integral. Vamos agora integrar a função cotangente de x dx. Primeiramente, de forma muito semelhante ao exercício anterior, né? Eu vou iniciar essa integral colocando a outra definição da cotangente. E a outra definição de cotangente, o que seria? Seria 1 dividido pela tangente de x. Bom, agora vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui. Vamos escrever agora a definição da tangente de x. A tangente de x é exatamente o seno de x sobre o cosseno de x. Isso quer dizer que nós teremos a integral de 1 sobre seno sobre cosseno, ou, colocando aqui 1 sobre a tangente, é o inverso da tangente, ou seja, cosseno de x sobre seno de x dx, certo? Por enquanto eu estou apenas colocando a definição das funções, ou seja, a definição de cotangente é 1 sobre tangente. Depois eu coloquei a definição de 1 sobre a tangente, que é cosseno de x sobre seno de x. E agora eu vou usar aqui o parâmetro da regra de integração por substituição de variáveis. E eu vou agora chamar de u o seno de x. Certo? Então, olha só então como que nós vamos ficar. Se eu pegar u e chamar de seno de x, então eu vou derivar o u e derivar o seno de x. Derivando o u, nós temos du, e derivando seno de x, eu tenho cosseno de x dx. Olha como ficou simples, pessoal. O cosseno de x dx, que é o resultado da derivada de seno de x, é exatamente o termo que eu tenho aqui no numerador da minha integral. Aqui está, ó. Tá vendo? Agora ficou fácil. Agora ficou simples a resolução, né? Eu venho aqui agora e vou substituir no lugar de cosseno de x dx eu coloco du. E no lugar do seno de x eu coloco u. Olha como ficou simples a resolução, não é? Exatamente, com a prática, esses exercícios acabam sendo entendidos mais facilmente, né? E a integral de du sobre u, mais uma vez, vai ser ln do módulo de u mais a constante de integração, porque trata-se de uma integral indefinida, não é? Agora que eu tenho o resultado final, eu vou agora trocar as variáveis, né? Agora eu vou colocar a função original, que é no lugar de u, eu vou colocar seno de x. Pronto. Aqui está o resultado da integral de cotangente de x dx. O resultado é ln do módulo do seno de x mais a constante de integração, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Confira o número 5. Então, mais uma vez, aqui está o resultado do nosso caso estudado aqui na integral da cotangente de x dx, cujo resultado é ln do módulo de seno de x mais a constante de integração. Aqui no exemplo de número 5, vamos agora fazer a integral da cossecante de x dx. Muito bem. E agora, qual será o melhor procedimento para resolver esse exercício? O procedimento será parecido com o primeiro exercício, onde nós fizemos na secante de x, dx, multiplicamos o numerador e o denominador por secante mais tangente, né? E agora
eu vou multiplicar o numerador e o denominador por cossecante de x menos cotangente de x, tanto no numerador quanto no denominador. Confira. Pronto, então eu peguei e multipliquei o numerador por cossecante de x menos cotangente de x e o denominador também por cossecante de x menos cotangente de x. E agora eu peguei esse cossecante de x menos cotangente de x, chamei de u, e agora eu derivei u e derivei o cossecante e o cotangente, tá? Então, a derivada de u inicialmente aqui vai ser du, e agora aqui eu derivei cossecante de x e cotangente de x. No início dessa videoaula, eu já fiz a revisão para vocês e mostrei que a derivada da cossecante de x é menos cotangente de x menos cossecante de x, e a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x e dx, né? Aqui eu coloquei cossecante em evidência, aqui eu multipliquei esse sinal, né? Menos vezes esse menos aqui vai dar positivo, e cossecante de x dividido por cossecante ao quadrado de x dividido por cossecante de x vai dar cossecante. E aqui, cossecante de x dividido por cotangente vezes cossecante, sobra menos cotangente de x. Eu só inverti os termos aqui, para que esse termo do numerador ficasse igual aqui, ó, o numerador da minha integral. Observem, aqui está, ó, cossecante de x vezes cossecante de x menos cotangente de x entre os parênteses dx. Isso daqui é o meu du, e o meu denominador, que é o cossecante de x menos cotangente de x, é o que eu chamei de u. Depois de todo esse procedimento, agora ficou fácil a resolução, né? De tudo isso, acaba originando a integral de du sobre u. Integral de du sobre u já é do nosso conhecimento, né? Cujo resultado vai ser ln do módulo de u mais a respectiva constante de integração, porque se trata de uma integral indefinida. Bom, agora esse é o meu resultado final. Eu pego e troco agora o u pela função original, que é cossecante de x menos cotangente de x. Vou colocar no lugar de u e confiro o resultado final. Pronto, senhoras e senhoritas, aqui está, substituindo u pela função original, né? Então ficamos que a integral do cossecante de x dx é igual a ln do módulo da cossecante de x menos cotangente de x mais constante de integração, certo? Bom, e será que ao resolvermos a integral da cossecante ao quadrado de x dx, nós teremos o mesmo procedimento? Então, pessoal, eu gostaria então de resolver esse último exercício aqui, referente a essa videoaula, que por sua vez está fazendo uso das integrais trigonométricas. Aqui vai ser um pouco diferente. Primeiramente, eu vou usar a definição da cossecante, que é o 1 sobre o seno. A cossecante é 1 sobre o seno, consequentemente, cossecante ao quadrado de x. Outra maneira de expressar isso para vocês será 1 dividido por seno ao quadrado de x dx, certo? Aqui está. Cossecante ao quadrado de x dx outra maneira de se escrever isso, 1 sobre seno ao quadrado de x dx. E agora nós vamos trabalhar com esta integral, e para fazermos a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x dx, o procedimento aqui será chamarmos de u. Vou escrever aqui, primeiramente vamos chamar de u,
a função cotangente de x. Vou escrever aqui, cotangente de x. Agora, antes de derivarmos o u e a cotangente de x, eu só gostaria de escrever para vocês que cotangente, a outra definição da mesma, é 1 dividido pela tangente de x. Tangente de x é definido como seno sobre o cosseno, quer dizer que cotangente é o inverso da tangente, ou seja, outra maneira de se escrever a cotangente seria cosseno de x sobre seno de x. Mas aonde que está o seno ao quadrado de x aí nessa expressão? Aqui não tem o seno ao quadrado de x, mas tem o seno de x, né? Agora, o que nós vamos fazer, senhores e senhoritas? Nós vamos derivar o u e derivar o cosseno de x sobre o seno de x. Mas aqui nós temos a derivada do quociente, não é? A derivada do quociente se resolve da seguinte maneira. Primeiramente, derivada do cosseno vezes o seno, menos cosseno vezes a derivada do seno, dividido por seno ao quadrado de x. Confira essa substituição do que eu acabei de mencionar aqui, para ver como é que nós vamos ficar. Aqui está, senhores e senhoritas, eu derivei o quociente do cosseno de x sobre o seno de x, né, pela regra de derivação do quociente, e aqui está, fica derivada do cosseno de x vezes seno de x, menos cosseno de x vezes a derivada do seno de x, dividido pela função do denominador seno de x ao quadrado. Aí eu resolvi aqui, ó, o cosseno de x, cuja derivada é o seno menos seno de x, multiplicado por seno de x, menos aqui o cosseno de x que já se encontrava, e aqui está a derivada do seno de x, cujo resultado é o cosseno de x. Muito bem, aqui então eu multiplico menos seno de x vezes seno de x. Essa multiplicação tem como resultado menos seno ao quadrado de x, e essa outra multiplicação aqui de cosseno de x vezes cosseno de x, o resultado é esse daqui, ó, menos cosseno ao quadrado de x dx. Muito bem, esse menos aqui eu passei o mesmo para o primeiro membro, então eu fiquei menos du, e esse termo aqui, ó, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso por sua vez se refere à relação fundamental da trigonometria, que por sua vez isso vale 1, não é? Então, resumindo a conversa, menos du é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é 1. Então fica 1 dx sobre seno ao quadrado de x. Bom, então nós fizemos todo esse procedimento e chamar de cotangente de x o u, e notem que no final da derivada da cotangente acabou originando exatamente a integral desejável, que é 1 sobre seno ao quadrado de x. Para finalizarmos, agora eu posso substituir esse 1 sobre seno ao quadrado de x dx por menos du. Exatamente, sobrou exatamente menos du. Menos du. E qual é a integral de menos du? A integral de menos du é menos u. Tirar a integral que eu já vou colocar o resultado aqui já. Então vai ficar o resultado da integral de menos du é menos u. Aqui está, ó. E como trata-se de uma integral indefinida, como nós já temos conhecimento,
não podemos nos esquecer de colocar a constante de integração. Esse já é o resultado final? Sim, é o resultado final. Então, agora eu só vou simplesmente trocar as variáveis, né? No lugar do u, eu vou colocar a sua função original, que é o cotangente de x. Portanto, a integral da cossecante ao quadrado de x dx, o resultado obtido é menos cotangente de x mais a respectiva constante de integração. Senhores e senhoritas, esse vídeo ficou relativamente longo, mas eu confesso que não me preocupei muito com o tempo, já que a minha preocupação maior era desenvolver uma linha de raciocínio a fim de que vocês possam, nesta aula das integrais trigonométricas, aplicar praticamente tudo que nós vimos no nosso curso, das regras de integração envolvendo substituição de variáveis e também as regras de integração por partes, usando o conceito de U e dV. Espero que essa aula tenha sido útil para dar entendimento a todos vocês às integrais trigonométricas, e eu vou finalizar este assunto na próxima aula, onde nós vamos tratar das integrações por substituições trigonométricas. Mas para que na próxima aula tenhamos êxito no entendimento desse assunto da integração por substituição trigonométrica, é fundamental, inicialmente, que nós tenhamos, claro, definido as integrais trigonométricas que foram apresentadas nessa videoaula. Quero já, neste momento, agradecer a todos a atenção. Se acharem útil, pediria a gentileza de se inscrever no meu canal. Quem está assistindo a videoaula pela primeira vez, dá um like, se assim você julgar que essa aula for interessante, e o principal, transmitir esse canal para as pessoas que possam assistir essas videoaulas e obter o entendimento do assunto. Muito obrigado.